Então tá. Flavinha, consegue dar um confere aí se está transmitindo? Deixa eu ver. Me parece que sim. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, então. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje, então, com a advogada Ariane Angioletti, que é especialista em direito da pessoa idosa, está à frente de vários órgãos responsáveis pelos idosos, uma pessoa que já contribuiu muito conosco também do CAT, né, com palestras, com outras ações, e agora temos a honra de tê-la aqui de novo, para a gente conversar um pouquinho sobre direitos da pessoa idosa. Estamos aqui dividindo com ela essa tela da equipe do CAT Virtual, eu, Priscila, a Flávia e o Moisés, mas o momento é da Ariane, né? Queremos ouvi-la e agradecer quem está participando. Se quiser, pode enviar perguntas no chat, né? Nós já conversamos também com vocês, idosos, antes, para saber o que interessava vocês. Então, aproveitem esse momento. Né? Nós já conversamos também de estar ouvindo aí essa especialista, a Tem doutora alguém que liberou, está vendo ao mesmo tempo a... Já conversamos também. Está dando eco. Ouvindo aí essa especialista, a doutora... Temos um ecozinho, não sei. Aqui, acho que deu. Acho que era Flávia. Isso. Então, estamos nesse momento de ouvi-la e agradecê-la pela participação. Sabemos, ela tem uma agenda bem cheia, sempre com muitos compromissos, e mesmo assim se colocou super à disposição para estar aqui hoje com a gente nesse momento. Então, muito obrigada, Ariane, pela disponibilidade e por essa oportunidade de a gente aprender um pouquinho com você. Fique bem à vontade. Obrigada, querida Priscila, Flávia, Moisés, agradecer o convite. E dizer, Priscila, que não é que a agenda seja lotada, mas a gente se atropela um pouco com as coisas, mas quando eu recebi a tua mensagem pelo CAT, eu acho que eu largaria qualquer coisa, eu estou morrendo de saudade de encontrar com o pessoal do CAT. Toda a última sexta-feira do mês, desde 2017, eu estava no CAT, então vocês imaginam que eu sinto falta. Eu sinto muita falta, não é pouco. Ano passado, quando eu fiz aniversário, ainda brinquei aqui em casa, eu disse, nossa, hoje era sexta-feira, era bem dia de cantar parabéns e comer bolo lá no CAT, que eu faço aniversário final de novembro, e sempre calhava de eu estar lá com eles, né? Então, eu realmente sinto muita saudade de todos os idosos, e a Priscila me passou uma relação aqui de algumas propostas de conversa para a gente ter, e alguns nomes eu reconheci, eu disse, meu Deus, eu realmente sinto muita falta. Acho que quem trabalha com pessoa idosa, quem se coloca nessa posição é porque gosta mesmo, quem entra nessa história sem gostar de estar com as pessoas mais velhas e de se conectar com histórias que a gente talvez não tenha vivido, não segura muito tempo a onda e acaba caindo fora. É como quem trabalha com criança, com pessoa com deficiência, ou você se identifica ou você não rende. Uma hora a vida te convida a se retirar, né? Então, para mim é muito importante estar próximo dos idosos sempre, muito embora a pandemia tenha colocado aí essa barreira, esse desafio para nós. Então, me pediram para falar sobre direito da pessoa idosa, e esse é um leque bastante grande, enorme, porque a gente fala sempre do Estatuto do Idoso, mas o Estatuto do Idoso é uma porta de entrada, digamos assim, né? Quando o Estatuto do Idoso diz, por exemplo, que compete à família oferecer meios de dignidade, moradia e saúde, né? Compete à família, ao Estado e à sociedade. Isso se desdobra para outras leis. Então, quando eu falo que a família tem que dar uma condição digna de saúde à pessoa idosa, eu vou lá para o Código Civil, na hora que ele fala sobre alimentos, sobre direito de visita, eu vou para vários lugares, né? Eu vou para dentro de toda a legislação que trata de relação de obrigação de fazer, então a gente cai muito no Código Civil na parte de direito de família, na parte de contratos. Eu vou também para a Constituição Federal, quando eu falo da importância e da obrigação do Estado de fazer algo. Então, a partir dali eu caio na lei de assistente, na lei orgânica da assistência social, eu vou cair na lei que se refere ao Sistema Único de Saúde. Então, a partir do Estatuto do Idoso, ele abre uma porta. O Estatuto do Idoso não é uma lei que a gente vai ler e vai dizer, olha, se não cumprir isso aqui, a gente tem que sempre buscar outra lei que vai dizer como eu chego naquele direito. Com exceção dos crimes que estão lá, bem determinadinhos no Estatuto do Idoso, o restante a gente vai ter que se ocupar de outras leis,
tá? Então, isso é uma questão que é muito importante. Eu conheço muitas pessoas que trabalham com pessoas idosas, dentro do próprio Conselho Estadual, onde hoje eu estou presidente, que nunca leram o Estatuto do Idoso. Então, isso era uma questão que eu trazia nas nossos encontros no CAT. Vocês já leram o Estatuto do Idoso? Já pegaram o Estatuto do primeiro artigo até o final? Vocês já leram isso? Não leva mais que 1 hora, se você parar para ler com calma, com atenção. E algo que a gente precisa estimular, não só o idoso, mas principalmente o idoso, a ler o Estatuto do Idoso para que tenha argumentos. Não estou querendo aqui que as pessoas virem aqueles que vão para a rua com bandeira em riste, não é isso, não são manifestantes em 120%, mas é que saibam se defender e saibam o começo do caminho, porque o caminho é bastante longo para a gente chegar na garantia de um direito. Mas vamos lá, eu vou pegar aqui algumas, eu separei aqui do ladinho, então eu vou olhar para o lado porque eu estou procurando as perguntas, tá? Tem uma pergunta que já fala que eu vou tratar da pandemia, que fala sobre o atendimento presencial e as atividades presenciais, né? A gente sabe que com a pandemia, desde o ano passado, foi emitido um decreto. Esse decreto foi emitido lá pelo Senado e pelo Congresso, não é um decreto presidencial, então é um decreto que tem um pouco mais de robustez, ele tem um pouco mais de... ele é diferenciado porque não acontece sempre. Eu não me recordo, eu procurei outros decretos desse, da bicameral, e não achei. E a partir desse decreto, todos os estados e municípios começaram a construir as suas normas com relação a atendimento à distância, atendimento presencial ou híbrido, né? A gente ainda está, dentro do estado de Santa Catarina, sob o guarda-chuva de uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde, que trata da vigilância sanitária. A gente tem lá dentro uma diretoria da vigilância sanitária. Essa portaria, que é a 665, tem a 664, 665 e 666. São essas 3 portarias que tratam da questão do atendimento durante a pandemia. A 665 fala de pessoas idosas, tá? Então, lá está dizendo de que forma se dão os atendimentos. Em regra, os atendimentos presenciais estão suspensos por aquela portaria. Eles não deveriam acontecer ainda para a pessoa idosa. Lá nessa portaria, inclusive, com relação às casas geriátricas, essa portaria suspende as visitas de maneira integral. Ainda não veio outra portaria dizendo que ela pode ser feita de uma outra forma, que ela pode ter um horário marcado. A gente sabe que isso está acontecendo, mas a portaria não permite. Quando a gente trata de uma determinação dentro do Poder Executivo, que é no caso aqui, né, a gente está falando da Secretaria de Estado da Saúde, então, o secretário emitiu uma portaria, ele é como se ele estivesse mandando uma regra para para sua equipe, para toda a rede de atendimento de saúde, dizendo, olha, não pode ser feito. E aí vem o município de São José, ele tem que se reportar a algum tipo de normativa e orientação. Muito embora o município possa desenvolver uma portaria própria e dizer, não, Secretaria de Estado está dizendo que não pode, mas eu aqui já consigo organizar o atendimento presencial de alguma forma, o município pode fazê-lo, tá? Começa a me causar um pouco de preocupação quando a gente ainda mantém o atendimento de alguns serviços totalmente à distância, quando a gente sabe que as pessoas já estão na rua. Então, a restrição, ela passa a ser uma restrição seletiva, ela só vale para determinadas coisas, né? Então, ela só vai valer para determinados serviços porque eles pressupõem uma volta de pessoas, um retorno de uma rotina que talvez as próprias pessoas não queiram executar, né? Vou dar um exemplo meu, eu gosto de me dar exemplo para não me comprometer. Eu tenho um escritório, tem eu, a minha sócia e a nossa estagiária a gente fica presencial no escritório. Eu não atendo presencial ainda. Eu já poderia ter voltado presencial, guardados as medidas de proteção. Eu tenho como manter um distanciamento, a gente com máscara. Eu acredito que a maior parte eu trabalho mais com pessoas acima de 50 anos, todos já estão com a segunda dose de vacina, eu já estou com a segunda dose de vacina, então poderíamos nos encontrar. Poderíamos, mas eu, Ariane, ainda tenho essa barreira. Então, não significa que a portaria está dizendo A ou B. Significa que eu poderia fazer, mas eu ainda não faço. Por que eu ainda não faço? Porque eu não me sinto confortável em fazer um atendimento presencial com uma pessoa idosa dentro do meu escritório. Porque eu ainda acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. Claro que eu atendo de maneira de exceção, muita exceção, inclusive,
Mas eu ensino os meus clientes a fazer uma chamada de vídeo, se preciso, faço as chamadinhas pelo WhatsApp, se for preciso, ou então ligo e a gente fica o tempo que for necessário no telefone. Mas tem alguns idosos que preferem o cara a cara. Principalmente no meu caso, que eu não trato de coisa boa, só trato de problemas. Ninguém procura um advogado para dizer, doutor, olha só, estava pensando em fazer tal coisa. Quando vem, a bagunça está feita e eu tenho que resolver a bagunça. Então, é claro que tem alguns que vão se sentir mais à vontade, não se sentem acolhidos, né, pelo telefone. Então, assim, como que a gente pode, respondendo aqui a pergunta, né, desse direito ao atendimento presencial, a gente vai ter que, nesse momento, ainda ter um pouco de paciência e questionar serviço a serviço. Então, se, por exemplo, eu não sei, realmente eu não sei, tá? Vou aqui dar um chute no escuro. Unidade Básica de Saúde está fazendo agendamento só por telefone. Vamos questionar a unidade de saúde. Por que é só por telefone, se o atendimento está sendo presencial? Né? Então, vamos começar a questionar porque é presencial para umas coisas e é a distância para outras, né? O CAT ainda não está fazendo atendimento presencial, né? E acredito que no caso do CAT, apesar da importância do trabalho que é desenvolvido, de trazer o idoso, de socializar, de ter troca, né? É muito importante, mas se o CAT volta às atividades, significa concentrar 200, 300, 400 idosos num lugar só. Ou seja, é um risco muito grande. Então, até que toda a família dos idosos esteja vacinada, porque não é só idoso, as famílias. Até que todas as famílias estejam vacinadas, até que todas as famílias dos funcionários do CAT estejam vacinadas, não é prudente a gente reunir 200, 300 pessoas no CAT. Certo? Não é prudente. Uma coisa é você tratar com um grupo de idosos de 15 pessoas, que se reúne uma vez a cada 15 dias. Outra coisa é você tratar com um volume grande de idosos como o CAT. Né? E que, salvo engano, existe o lanche, várias atividades têm lanche, ou seja, a pessoa vai tirar a máscara para comer. Então, são várias questões ali que quem está no dia a dia do CAT, idoso ou funcionário ou voluntário, qualquer que seja, a gente sabe como é que funciona, né? Então, para algumas coisas a gente ainda vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Paciência. É melhor voltar no momento em que abraçar seja extremamente seguro, né? Do que ficar agora lá cada um com uma máscara, cada um no seu quadrado. Como é que faz? Como é que faz baile à distância? Como é que dança? 1,5 metro de distância? Não dança, né? Aí dança em casa. Então, tem algumas questões que a gente vai ter que ponderar. Para vocês terem uma ideia, dentro das instituições de longa permanência, dentro das casas geriátricas, se começou a criar ferramentas e protocolos para possibilitar a visita da família para dentro da instituição, porque o isolamento, o afastamento do idoso para com a sua família, né, utilizando só o celular, só eletrônicos, em muitos idosos isso causou um agravamento de doenças mentais. E isso não significa só depressão ou ansiedade, isso significa também declínio na capacidade motora, alteração da parte de alimentação, então engorda muito, né, na parte nutricional, então engorda muito, perde muito peso, desorientação, porque eles param de receber as pessoas e param de fazer suas atividades de calendário, né, então terça e quinta tem tal atividade. Se não tem atividade nenhuma nenhum dia, eu não sei nem que dia que é, porque eu não consigo saber, não, hoje é quinta, é o dia que o padre vem, sexta é o dia que tem o bingo. Então, as casas conseguiram dar conta. Santa Catarina se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo estado com o menor número de óbitos de idosos dentro de instituições de longa permanência, mas isso tem um custo. Isso tem um custo, que é o custo da saúde dos idosos, assim como tem o custo desses idosos que mantinham uma rotina de contato, de sociabilização e que não estão tendo. Isso tem um custo. E onde é que isso vai rebater, para onde que isso vai andar? Para o atendimento de saúde. E geralmente para o atendimento público de saúde, porque as pessoas, e eu não estou nem falando de sequela do Covid, de quem teve Covid ficou com sequela, eu estou falando de uma sequela, né, de um resultado generalizado na sociedade. E essa questão do desenvolvimento de doenças mentais em função do isolamento não se dá só com idoso, com a população inteira. Crianças estão num grupo etário que está sendo muito estudado, porque são crianças que estariam no primeiro ano escolar, começando a se alfabetizar e não tiveram contato com ninguém,
Crianças de 1 e 2 anos que não conhecem outras pessoas senão os pais e os irmãos, porque o resto está tudo de máscara, nesse momento em que ela começa a verificar e a identificar as pessoas. Então, tudo isso vai ter reflexo. E é um reflexo, é uma tsunami. A gente ainda não sabe o tamanho da onda. Então, para a população idosa, aqueles atendimentos que ainda não voltaram presencial, cabe o questionamento. Cabe o questionamento, né? Por exemplo, eu acho um absurdo instituição bancária ainda estar com horário reduzido. Se ela pode controlar o número de pessoas que entram na agência, né? E isso impacta na população idosa, que não usa aplicativo de banco, que se sente insegura a usar um caixa eletrônico sozinho. Isso impacta. Então, tem algumas situações que a gente tem que começar a questionar mesmo, sabe? A gente já tem alguns lugares que podem ser um pouco mais usados de maneira presencial. Junto com essa pergunta do atendimento presencial, tem uma questão aqui, que eu vou tentar fazer um link, que é sobre os atendimentos de saúde. Tem uma pergunta de uma senhora que ela fala sobre a fila de espera para exames e consultas médicas pelo SUS. E aí ela perguntou, a gente tem algum direito? Todos nós temos direito ao acesso à saúde. Desde o momento que eu estou na barriga da minha mãe, porque a gestante tem um atendimento específico direcionado à saúde do feto, né? Então, direcionado à saúde do bebê que está sendo gerado. O que causa um pouco de confusão com relação à saúde é que, no atendimento de saúde, o que determina a ordem de atendimento não é a data de nascimento. Então, a pessoa idosa não tem automaticamente prioridade num exame, prioridade numa cirurgia ou prioridade numa consulta, porque é idosa. Por quê? Vamos fazer uma comparação aqui. A minha avó tem 93 anos e precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Tá? Por quê? Porque ela está com uma veia aqui que está precisando fazer uma cirurgia, porque ela botou stent e não funcionou. E, ao mesmo tempo, eu tenho um menino de 18 anos que ele está com a veia aorta entupida, ou seja, pode estourar a qualquer momento e ele pode morrer. O que se avalia na saúde é o risco de vida da pessoa. Então, quem é que corre mais risco nesse momento? Aí, claro, que não é só a questão do exame cardiológico, vai ter toda uma análise, né, que é feita dentro da unidade básica de saúde e é inserida na fila do SUS. E é importante que todo mundo saiba, isso eu já mostrei no CAT, eu abri o computador lá para mostrar para eles. Tem um site, Fila SUS, que é onde você coloca o seu nome ou o seu número do cartão do SUS e você sabe exatamente em que local você está na fila. E essa fila é estadual, ela não é uma fila São José só para São José, porque às vezes você precisa de um exame ou de uma cirurgia que libera a vaga em Blumenau. Aí você pode se deslocar até Blumenau. A quem leva até Blumenau? Se for necessário, a gente pode solicitar o transporte da saúde. Tá? A saúde tem que levar, já que só tem vaga lá, tem que levar até lá. Então, quando ela diz ali que o caso dela é oftalmo, né? Esse caso foi específico, oftalmo, e ela tem que fazer pequenas cirurgias e não consegue fazer, com relação a isso, porque tem pessoas que o caso é oftalmológico e corre risco de perder a visão, agora sim. Então, essas pessoas passam na frente. E essa fila é atualizada diariamente. Então, às vezes, você vai olhar lá, você está no segundo lugar da fila. Olha, no dia seguinte, está no 28º. É porque entraram 26 pessoas com mais necessidade. Né? Então, essa é uma questão muito importante. Quando você vai, às vezes você vai numa emergência, que seja do hospital da Unimed ou no hospital público, e aí você fica lá sentado esperando e passa um, e passa dois, e passa três na nossa frente, a gente não sabe por que a pessoa que chegou depois da gente é atendida primeiro. Porque é feito esse tipo de avaliação. Quem pode esperar sem correr risco vai deixar de ser atendido naquele momento para dar a vaga para quem precisa ser atendido naquele momento, porque senão corre mais risco. Então, a questão da saúde é essa. Sobre, porque vai ter uma data fixa na unidade básica de saúde para fazer agendamento do idoso, vai ter uma data fixa para atendimento de geriatra, essa é uma questão de organização da unidade básica. Mas o idoso tem que ter, isso é uma coisa importante. No dia do agendamento, o agendamento é coletivo para todo mundo. O idoso tem atendimento preferencial na fila, lá no dia do agendamento. Por isso que várias unidades básicas, né, várias UBSs, elas acabam criando um dia de agendamento da pessoa idosa. Porque também, vamos lá, gente, também tem gente com menos de 60 anos que precisa de médico.
né? E também, aqui vai uma crítica, porque o povo que me conhece sabe que eu não fico passando mão na cabeça, também tem aquela senhorinha, aquele senhorzinho, que vai na unidade básica de saúde toda semana marcar consulta. E nem precisa. Muitos deles fazem isso por carência, necessidade de contato com outras pessoas e para chamar atenção. Tá? Então, assim, existe de tudo e existe uma parte da turma que é dessa. Existe outra parte que precisa efetivamente, né, do agendamento e vai com mais frequência. Mas isso é uma questão que o pessoal da UBS sabe bem. Tem um povo que já sabe nome, sobrenome e número do SUS, de tanto que a pessoa vai. Então, a gente também tem que, né, começar a pensar um pouquinho o meu lugar, né? O que eu faço com aquilo que eu tenho. Então, às vezes, a gente tem que, né? Mas essa questão da fila, de onde eu estou, precisa ser sempre considerado que está à frente quem corre mais risco de morrer, tá? Ou quem corre mais risco de sofrer um dano no organismo que fique recuperável, né? Então, é por isso que pode demorar. E ainda, lembrando das portarias e do decreto, todas as cirurgias eletivas de março de 2020 até meados agora do primeiro semestre de 2021, salvo engano, acho que foi maio ou junho, estavam suspensas. Então, como que vai se dar isso agora dentro da rede pública? Eu realmente não tenho a resposta. Eu imagino que vai ser reavaliado todo esse quadro. Se a pessoa está na fila de uma cirurgia, como é o caso aqui, talvez valha ir até a unidade básica de saúde, porque se for o caso, nesse um ano, o caso dela pode ter se agravado. E isso não está registrado lá na unidade básica. Então, se for o caso, tem que recorrer, tem que ir lá na unidade básica para perguntar como é que faz, se tem que ser avaliado por um médico, se eles fazem a atualização a partir da enfermeira, né? Às vezes não precisa do médico para avaliar um exame. O enfermeiro pode fazer bastante coisa, caso as pessoas não saibam. O enfermeiro pode até prescrever algumas coisas. Então, talvez passar pela enfermeira do posto, enfim. Então, se é o caso, está aguardando cirurgia, passou pela pandemia e não fez por conta da suspensão das cirurgias eletivas, ou seja, das cirurgias que podem ser agendadas, e aí o seu caso, né? Aqui vou pegar o exemplo dessa senhora. É oftalmológico. Será se ela começou a sentir mais dificuldade de enxergar, se ela começou a verificar, se ela nota que o quadro dela se agravou, volta lá na unidade básica para pedir uma reavaliação para ser recolocada na fila. Tá? E essa fila ainda vai ser agora, ela vai ficar super, hiper inflada por conta das sequelas do Covid. Né? Foram mapeadas 53 sequelas dentro do Covid. E ele vai desde questões neurológicas, passando pelas pulmonares, vasculares, problema de circulação, AVC em função do Covid, o clássico que todo mundo sabe, não sinto cheiro, não sinto gosto, zunido no ouvido, e muitas questões cardíaco. Então, muitas questões dessas, ainda por cima, não vão ser entendidas como sequela de Covid. E aí vão ser atendidas de uma outra forma e a gente ainda não sabe se isso vai ser bom ou se vai ser ruim. A gente ainda tem muito para aprender. E eu disse numa aula que eu dei semana passada que a gente não vai ter as respostas. Nós seremos as pessoas que daqui a 30 anos vão ler nos livros, vão ler nos sites o que aconteceu com a gente e a gente não sabia. A gente vai ter que esperar alguém contar depois a nossa história. Que a gente não vai saber qual é o resultado disso. A gente vai estar vivendo ainda numa bola de neve e acho que ainda por muito tempo. Isso não quer dizer que eu estou sendo pessimista. Acho que a gente pode aprender muita coisa boa com tudo que vem acontecendo também. Se quiser me interromper em algum momento, aí vocês me interrompam. Deixa eu ver o que mais aqui. Vou juntar duas questões que se fala de maus tratos. E aqui o exemplo foi palavras, ofensas, chantagens, impedir o idoso de fazer o que ele quiser. E teve uma outra sobre quando há desrespeito moral com relação ao idoso. Esse é um tema que é a violência psicológica ou emocional, em tese, né? Tudo aquilo que abala o emocional da pessoa, tudo aquilo que faz com que eu me desequilibre com relação às minhas emoções e com a forma como eu me coloco diante das pessoas, é considerado uma violência psicológica ou emocional, né? Eu adoraria viver num mundo em que eu pudesse dizer assim, olha, você tem mais de 60, mais de 70, mais de 80 anos, a vida é tua. Faça da sua vida o que você quiser, que é tua. Ninguém tira a nossa vida até que ela termine. Mesmo a pessoa
que é curatelada, que a gente até, talvez as pessoas não entendam, mas que eram interditadas, que o nome mudou agora, mas mesmo essas pessoas que são interditadas, elas ainda são o protagonista da própria vida. Mesmo essa pessoa que ela pode estar no fundo de uma cama sem conseguir se comunicar, dependendo de ajuda para tudo, a memória do que aquela pessoa foi, a história de vida daquela pessoa deve ser preservada e considerada no momento em que você vai cuidar dessa pessoa. Então, se eu defendo isso, como é que eu não vou defender que um idoso que vive sozinho, que tem autonomia, que tem capacidade, que tem cognição, não é dono da própria vida? Isso vai esbarrar numa série de coisas. A primeira delas é uma certa incapacidade que os filhos têm de entender que envelhecer não é emburrecer. A gente sempre acha que a pessoa mais velha não entende, não sabe, não compreende, não consegue aprender. Né? E isso é uma questão cultural brasileira. Nos outros países, tem outros países que são parecidos com o nosso e outros não. Então, quando a gente diz, olha, o atendimento é online, mas o idoso não vai conseguir. Me digam vocês do CAT, quantos conseguiram? Alguns têm dificuldade, outros não, mas eu tenho um marido de 51 anos que não consegue usar o WhatsApp direito. Não tem nada a ver com idade. Tem a ver com a pessoa ter aptidão, não ter aptidão, ter proximidade, não ter proximidade. Tem gente que sabe pintar muito bem, tem gente que não, tem gente, enfim, tem gente que é bom com matemática, tem gente que não. Tem gente que vai ser bom com tecnologia, tem gente que não, né? E só que o que acontece com essas violências emocionais, e o caso aqui que fala sobre chantagem, pedir o idoso de fazer o que ele quer, se torna violência quando essas ações elas são cotidianas, rotineiras e são feitas com o intuito de prejudicar o idoso, de diminuir o idoso, de que ele se sinta incapaz, para que ele se sinta cada vez mais dependente daquela pessoa. Então, os crimes que são praticados ou que são determinados, né, as ações que são determinadas como crime contra a pessoa idosa, a gente sempre vai ter que considerar o objetivo daquilo. Então, eu trato com descaso, eu trato com indiferença, eu não atendo a minha mãe quando ela me liga, porque eu quero que ela se sinta ignorada, eu quero que ela se sinta sozinha. Agora, eu já falei para minha mãe 28 vezes que às 2 horas da tarde, todos os dias, eu tenho uma reunião de equipe, eu não posso atender o telefone. E ela continua ligando todo dia às 2 horas da tarde. Então, eu não estou atendendo, não é porque eu não quero falar com ela, eu não estou atendendo porque naquele horário eu não posso. Aí é diferente. Certo? Aí é diferente. Aí vai ter que tentar achar um horário que seja bom para todo mundo. Então, essa é a grande questão. Vai fazer chantagem. A chantagem é para o quê? Para obter algo? O que é esse algo? É dinheiro? É algum tipo de benefício dentro da família? De ser, sei lá, de poder morar na casa dos pais? Ou de ganhar mais atenção? Às vezes a pessoa faz só para ganhar mais atenção do que os outros irmãos, vai saber, né? Ou para você chantageia uma idosa para ela cuidar do neto, porque não tem creche, pandemia, não tem creche. Então a mãe vai cuidar do neto, porque só um pouquinho. A avó passa a cuidar do neto, porque se não cuidar, olha, mãe, se você não cuidar do seu neto, eu não vou conseguir trabalhar. Se eu não conseguir trabalhar, eu não vou ter dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, a gente vai passar fome e a culpa vai ser tua. Essa é a chantagem mais clássica. E aí morre uma senhora idosa e nasce uma idosa babá. Aí ela vira a avó babá. Ela perde toda a sua liberdade, ela vai ter hora para receber a criança, a hora para deixar a criança, e de preferência que ela entregue a criança para os pais jantada, de banho tomado, de pijama, se for o caso, para ir para casa. E se não faz isso, causa-se um constrangimento familiar. Isso é violência, e as pessoas não entendem isso como violência. Porque muitas vezes os filhos não fazem no intuito de prejudicar a idosa, não fazem no intuito, mas é a violência. Porque se a gente for verificar a longo prazo o que significa isso, significa uma pessoa que não manda na própria vida, que não manda na própria rotina, que não tem direito nem a descanso, né? Então, a gente tem que considerar esses fatores, tá? Mas a família não ajuda, eu já tentei conversar e eles continuam me podando, eu quero sair de casa, eu não consigo, que meus filhos ficam me botando medo.
eu estou doente, a minha filha não vem me visitar. Enfim, se o idoso se sente vítima de alguma forma, de algum tipo de violência, tem vários caminhos que ele pode tomar. Vamos começar a deixar um encaminhamento aqui. O Disque 100 é um deles, que aceita denúncia anônima, então você mesmo pode ligar dizendo que você está sofrendo a ameaça ou a violência e não se identificar naquele momento, tá? O Disque 100 vai receber a denúncia, dependendo do tipo de denúncia, ele vai encaminhar para a assistência social do município, ou ele vai encaminhar para a delegacia do município, ou ele encaminha para o Conselho Municipal do Idoso para conhecimento. O Conselho Municipal do Idoso não investiga. Então, a assistência ou a polícia vão apurar o que está acontecendo. É um caminho longo, às vezes pode demorar alguns dias, mas é um caminho. No estado tem o 181, que é para denúncias de violência geral, que ele é da ouvidoria da Polícia Civil. Então, você faz a denúncia, automaticamente entra no sistema e vai para a delegacia mais próxima. E tem 180, que é para violências domésticas, contra a mulher. Mas se a vítima é uma mulher idosa, também pode ligar para o 180. Eu estou numa situação de emergência, o meu filho está alterado, ele usa droga, ele está batendo aqui em casa, ele vai avançar em cima de mim se eu não der dinheiro. Pega o telefone e diz que é 190, Polícia Militar, que é a polícia que vai atuar naquele caso específico na hora que está acontecendo, tá? E liga para a Polícia Militar e diz, e tem que botar a boca no trombone para eles virem rápido. Esses são os caminhos que a gente tem nos casos de violência. Ah, mas eu não quero denunciar o meu filho. Essa é o maior entrave que a gente tem para não receber as denúncias. Porque o idoso se sente responsável por aquela pessoa adulta estar fazendo algo errado. É bom que a gente lembre que a educação a gente dá, mas a pessoa executa essa educação se quiser. Né? Então, o idoso não precisa e não deve se sentir responsável pelo filho que cresceu e agora está roubando o dinheiro dele, pelo filho que cresceu e agora não vai visitar, pelo filho que cresceu e não faz o que devia fazer, enfim. Isso não é culpa de ninguém. A única pessoa que tem culpa é quem faz, né? É o ator, é o autor do fato. Vamos lá para mais uma aqui. Alguém pergunta sobre previdência, e aí eu vou ser muito sincera. Eu e o direito previdenciário não vivemos no mesmo mundo, então eu prefiro nem opinar aqui. A única coisa que eu sempre digo é: tem dificuldade de entender a questão da previdência, acha que deveria estar recebendo mais, foi negado algum tipo de auxílio, foi negado algum tipo de benefício, procura um advogado previdenciarista, não caiam em assessorias previdenciárias. A assessoria previdenciária vai fazer o primeiro passo, que é responder pode, não pode, que é o que o INSS já respondeu para vocês. Então, vai precisar de um advogado. Então, procura um advogado previdenciarista, alguém que seja especializado. Previdência é uma matéria tenebrosa, muda a cada 6 meses a regra, o cálculo disso aqui. Por isso que eu não me aventuro, então teria que procurar lá. Mas a pergunta é assim, por que a diminuição do salário com o passar do tempo, considerando a lei 8.512? Nem sei qual é que lei é essa, sendo muito sincera. Eu sei o Estatuto do Idoso de cabo a rabo, mas essa lei eu não faço nem ideia do que seja. Mas é bom procurar. A gente tem uma perda pela inflação, ano a ano, mês a mês, né? Então, muitas vezes a pessoa se aposenta com um salário e na época isso funcionava e hoje não dá mais. A gente, nesse momento, um salário mínimo não compra uma cesta básica, né? Então, era para dar conta de cesta básica, de energia, de moradia, né? Era para dar conta, não está dando. Tem uma outra questão aqui, que é muito importante, que é da gratuidade de ônibus. O Estatuto do Idoso dá gratuidade, só que a Constituição Federal, ela determina que a gratuidade de transporte público urbano é acima de 65 anos e não acima de 60. Né? Então, em regra, o transporte público urbano, ele se dá para pessoas acima de 65 anos. Tem algumas cidades no Brasil que, por lei municipal, baixaram essa idade para 60 anos para ficar como Estatuto do Idoso. Se não, é a partir de 65. Isso para ônibus municipal. Aí, a gente aqui, por exemplo, nossa região, a gente não tem o transporte municipal
dividido por município, né? Então, assim, eu tenho um terminal urbano em São José, onde eu desço e ali eu pego um ônibus urbano de Florianópolis. Não, os ônibus aqui de São José, eles vão até o centro de Florianópolis. Então, não tem como dizer o que é municipal ou intermunicipal. Em regra, todo mundo aqui faz parte do mesmo sistema viário, só que tem as questões de integração, né? Então, geralmente, a gente vai ter que quem paga vai pagar São José, vai pagar Florianópolis. Quem não paga vai andar de graça para por toda a região. A pergunta aqui, ela se refere às viagens dentro do estado, tá? Então, são intermunicipais também, como a gente tem aqui Florianópolis e São José, mas são de longa distância, que não tem esse transporte integrado. Então, se eu quiser sair de Florianópolis, por exemplo, e ir para Garopaba, eu não tenho um transporte público urbano que faça essa baldeação para chegar até Garopaba. Então, eu preciso pegar um ônibus de viagem, um ônibus que é intermunicipal dentro do nosso estado. Eu vou até a rodoviária e vão me apresentar para utilizar o ônibus, né? Aí começa. Em regra, pela lei, são 2 assentos gratuitos e ocupados esses assentos, qualquer um dos assentos cobrando 50% do valor da passagem. O que tem acontecido? As empresas determinam o dia e o horário do transporte que vai ser aceito essa conta matemática. 2 pessoas de graça e as outras com 50%. Isso é ilegal, além de ser totalmente imoral, né? Mas é ilegal e deve ser denunciado junto do PROCON, tá? Junto do PROCON. Dentro do terminal urbano aqui da nossa rodoviária em Florianópolis, existe, agora eu não vou lembrar o nome, existe um local de atendimento do Departamento de Trânsito. Não é o DETRAN, é o Departamento de Trânsito Estadual. Que você pode fazer a denúncia lá também. Então, ninguém vai dar na agência, no transporte, por escrito, dizendo que não pode, que naquela hora não pode embarcar. Mas eu sugiro que hoje todo mundo tem celular que bate foto, eles têm um cartazinho que diz lá, tal dia, tal horário, transporte para pessoas acima de 65 anos, 60 anos. Tira uma foto disso, vai até o DETRAN, até o PROCON, e faça uma denúncia. O grande problema que nós temos no Brasil, e no Brasil como um todo, e em todas as idades, é que a gente reclama. A gente reclama, a gente não faz nada. Reclamar não resolve, minha gente. Se toda pessoa idosa que foi até a rodoviária pegar um ônibus de determinada empresa, tivesse ido até o PROCON e tivesse feito a denúncia, essa empresa já estava trabalhando de acordo com a lei faz tempo, porque ela teria recebido multa, ela estaria sendo fiscalizada diariamente. Acontece que os idosos reclamam no CAT, reclamam para a Ariane na palestra, reclama para o vizinho, reclama para a filha, mas não fazem o que tem que ser feito. Não faz o que tem que ser feito. Dá trabalho, tem que ir lá no PROCON, dá trabalho, tem que agendar. Tem meios de se fazer pela internet, você pode fazer na ouvidoria da empresa, peça auxílio para alguém, se não consegue fazer. Pode fazer na ouvidoria da empresa, pode fazer na ouvidoria do PROCON, pode fazer na ouvidoria da prefeitura. A gente pode reclamar por tudo quanto é lado, mas o mais correto é o PROCON, tá? Se essa proibição, né? Eu não consegui pegar o ônibus e por isso perdi uma consulta médica. E por isso não fui no velório de um amigo. Por isso eu não consegui estar numa audiência. Ou seja, se você perde o transporte e não consegue participar de algum evento que seja importante e que não seja recuperável, né? Ou seja, você não consegue voltar atrás e fazer de novo, procure um advogado para que ele avalie se cabe ou não cabe pedido de indenização por danos. Não é toda situação que vai caber dano, mas pode acontecer. E se a gente começa a fazer isso, a gente começa a ensinar a empresa. Tá? Então, tem 2 questões aí. Não conseguir embarcar por qualquer motivo, denúncia ao PROCON. Se eu perdi algum tipo de evento que eu não posso retomar, que eu não posso fazer de novo, também você pode reclamar ao PROCON e procure um advogado para resolver essa situação. Alguma coisa, Priscila? Eu estou aqui no celular recebendo alguns comentários, ajudando alguns também que estão com dificuldade de acesso. Eles não mandaram aqui no chat, mas mandaram aqui no celular.
Um comentário sobre aquela questão dos maus tratos, né? Tem uma idosa que colocou aqui, isso da droga, tenho, já chamei a polícia. Ela veio e disse que não podia fazer nada. E a filha bateu na mãe, 71 anos, derrubou ela, tem foto da violência, ela com mal de Parkinson. Os caminhos, como você colocou, são esses, né, Ariane? Assim, Ainda existe também a possibilidade de você pedir uma medida protetiva, porque a polícia ela não pode fazer nada para dentro da casa, tá? Isso é muito importante. Ela não pode entrar porta dentro, a não ser que o proprietário da casa diga, olha, entra, né? Mas quando tem outro envolvido, não pode. Mas dá para solicitar pela delegacia do idoso a medida protetiva. Se no momento do atendimento a autoridade policial não entender que aquilo seja caso de medida protetiva, procura um advogado que ele vai fazer o pedido. Medida protetiva, ela anda rápido, ela sai rápido, e é claro que um papel não vai proteger para quase nada, mas ele serve para você chamar a polícia, né? Então, no caso, por exemplo, de mulheres idosas, aqui em São José tem a Rede Catarina. Então, eu tenho 2 clientes minhas que a gente tem medida protetiva e até uma delas não sabe usar celular, não consegue. E sou eu o meu telefone que é o cadastrado na Rede Catarina. Então, periodicamente, a polícia essa polícia militar, eles me ligam perguntando como é que tá, como é que não tá, se a pessoa que está, né, restrita de atendimento, de proximidade à idosa, fez contato, não fez contato, onde é que está a idosa, se está no mesmo endereço. Então, existe esse contato e existe esse monitoramento. Agora, de novo, o idoso tem que respirar fundo e assumir que tem um problema sério dentro de casa. Quando a gente fala de uso de entorpecente, e aqui não é só aquela droga, cocaína, maconha, crack, a gente está falando de álcool, né? De vício em remédio. Porque eu acho que o pior dos vícios, e aí até uma questão de vivência minha, assim, é o álcool. Você tropeça na rua, você dá numa garrafa de cachaça, entendeu? E não é proibido de vender, não é proibido de comprar. Então, é facilitado o acesso. E muitos idosos acabam deixando para falar sobre isso, deixando para tomar algum tipo de atitude, quando a situação já está nesse nível, de empurrar, de bater. E além disso, além da medida protetiva, existe a possibilidade, e de novo, aí tem que falar com um médico, com um advogado, de entrar com um pedido de internação compulsória do filho. Ou seja, fazer com que ele vá obrigatoriamente ser internado para passar por um tratamento de desintoxicação. Né? Mas é complicado, eu sei que é complicado, é fácil de falar, mas existem alguns meios, e o principal de todos, selecione alguém do seu contato, 2, 3 pessoas, para quem você pode ligar a qualquer hora, a qualquer tempo, e que não precisa explicar. Só diz, vem na minha casa, e a pessoa já sabe o que está acontecendo e sai correndo para ajudar. Isso é muito importante, ter uma rede de apoio, e não necessariamente é parente, tá? Pode ser uma vizinha, pode ser um amigo, quanto mais perto, melhor. Né? Quanto mais perto, melhor. Mais ótimo. alguma? Sim, tem mais uma aqui que é mais um comentário, na verdade, né? Na minha opinião, deve ser o respeito e atendimento de qualidade com idosos, né? Sabemos que a maioria dos idosos depende do SUS, né? Acho que mais pelaquela questão da saúde. Já presenciei pouco caso, pois tem idosos não letrados com dificuldades de andar, de serem acompanhados por familiares, devido aos filhos trabalharem em horário comercial. Uhum. Tem algumas situações que é necessário acompanhante, né? E não é só isso. Na verdade, assim, ó, quando um idoso que não consegue compreender português, que tem dificuldade mesmo, né? Ele se coloca numa situação de atendimento, seja público ou seja privado, tá? Ele tem o direito de ser atendido e que isso leve 2 horas. Mas ele tem que sair de lá sem dúvida. E o que foi colocado aí é com relação a isso. De fato, a gente não atende bem, o pessoal quer ter pressa, né? Tem alguns lugares, inclusive, que tem meta de atendimento, quantos que atende, quantos que não atende. Então, existe sim isso, dentro das unidades de saúde existe dentro da assistência, existe no banco, existe no supermercado, existe em todos os lugares. Mas, de novo, existem canais de reclamação. Dentro da Prefeitura de São José, vamos lá. O problema aconteceu na unidade básica de saúde, geralmente tem um enfermeiro responsável na unidade. Peça para falar com o enfermeiro. Ah, mas foi o próprio enfermeiro que não te tratou bem.
tem a ouvidoria da prefeitura, atende, liga lá no 0800, ou pode ir presencialmente lá na Beira-Mar de São José, faça a reclamação, registra, se possível, leva o nome da pessoa, porque é só assim que a gente, se a pessoa não aprende por bem, ela vai ter que aprender de alguma forma, né? Que seja, então, pela advertência, que seja por chamar atenção. E outra coisa que eu acho muito, acho que a gente tem que aprender também, a gente não tem que ter vergonha de exigir um direito. Isso é uma coisa que eu vejo muito, e vou dar um exemplo bem bobo, muito bobo. Eu estou usando Uber, estou usando aplicativo para andar de carro, estou sem carro. Quantas vezes eu entro no carro e a pessoa está com o rádio alto, o cidadão está com a máscara mal colocada, ele está carrancudo, falando palavrão, está mexendo no celular, e eu não digo para ele, olha, para de mexer no telefone, diminui esse rádio, por favor, será que o senhor pode arrumar sua máscara? Porque eu me sinto numa situação de coação, porque eu estou dentro do carro, e se ele se irritar comigo? Só que eu estou pagando. O serviço que eu estou tomando, é o serviço que eu estou ali, ele está prestando para mim. Então, quando a gente chega num banco, ou quando a gente chega em qualquer departamento público, aquela pessoa está ali para executar um atendimento. E ela tem que executá-lo da maneira adequada. Então, se a pessoa for mal educada ou não explicar direito, tem que olhar para a pessoa e dizer, não, explica de novo que eu não entendi. Ah, não, mas eu preciso sair daqui sem dúvida. Me explica de novo. A gente sempre acha que está recebendo favor. E a gente não está recebendo favor. A gente não pode entrar num departamento público, por exemplo, e atacar a pessoa, né? E desacatar a pessoa pura e simplesmente porque ela está ali. Muitas vezes a demora da prestação de serviço, você não tem uma consulta, você não tem o exame, a culpa não é da pessoa que está lá no balcão de atendimento. Então não adianta ir lá bater boca com ela, gritar com ela. Agora, essa pessoa do balcão de atendimento, ela tem que saber como explicar isso. Que não é culpa dela, que existe uma fila do SUS, que pode ser verificada de tal forma. Essa é a responsabilidade daquela pessoa. Né? Eu sempre trago a questão da unidade básica porque é onde tem os maiores conflitos. Né? Dentro do atendimento da municipal é ali onde empaca mais a coisa. Tem mais alguma? Que aqui das que tu me passou, já deu. Teu áudio está fechado. Teu áudio está fechado. Desculpa, tinha só uma última questão sobre a moradia, né? Que é uma coisa que também é direito, né, de todo ser humano, mas a gente sabe também que é uma questão super difícil, super complicada, né? O que que a gente pode falar para essa idosa que fez essa pergunta, né? Ah, tá. Ela colocou aqui mora de favor e não é feliz. Quem tem que tem qual direito? Na verdade, assim, gente, vamos lá. Mora de favor, ou seja, alguém deixou morar ali, né? Se deixou morar ali, tem que tratar direito. O direito que essa pessoa tem é o direito de todo idoso, independente se mora de favor ou não, né? Então, às vezes é porque mora com sobrinho, mora com afilhado. A gente tem muito dessa situação em Santa Catarina, dos idosos que não moram com os filhos, ou porque os filhos não moram aqui, ou porque não têm filhos, ou porque os filhos morreram, enfim. E aí acabam morando com a família estendida, né? E acontece isso. E se acontece isso e a pessoa se sente ofendida, se isso impacta na saúde da pessoa, no dia a dia da pessoa, ela pode fazer as denúncias nos canais que eu coloquei aqui. Uma outra questão que eu me lembrei, Priscila, que vem da moradia, e que isso era o tema do mês no CAT era direito à saúde, mas vinha esse no meio do caminho, sempre tem alguém perguntando isso. Que é a tal da herança em vida. Ah, porque eu vou fazer herança em vida. Porque daí, quando eu morrer, o meu filho não tem trabalho. Eu gosto sempre de começar com a seguinte informação: a herança só existe quando alguém morre. Se a pessoa não morreu, não tem herança. Nem em vida. Que a herança só acontece em morte. A pessoa tem que morrer para dar herança para alguém. O que acontece é a falsa ideia de que está fazendo uma herança, entre aspas, em vida, é uma doação. Então, o idoso vai doar o seu bem para determinada pessoa. E aí começa a encrenca. Se tem 2 filhos, não pode doar o bem inteiro para um filho só, a não ser que o outro filho autorize. Tá? Isso eu não vou me alongar aqui, porque senão a gente vai ficar 10 horas só nas hipóteses. Mas o que eu gosto sempre de colocar para as pessoas? O imóvel é teu.
trabalhou para isso. Ah, mas eu fui dona de casa, eu herdei porque meu marido morreu. Ele trabalhou porque tu trabalhou para isso também. Mesmo a dona de casa contribui com o patrimônio, gente. Então, é da pessoa, é do idoso. E daí que o filho precisa ter onde morar. Então, venha morar junto com a mãe, mas a casa é da mãe. Porque também tem o idoso, o filho que vem morar, volta a morar com os pais e manda na casa, né? E aí coloca o idoso para dormir com o neto ainda. Tira até a privacidade do idoso. Isso é violência, tá? Isso pode ser resolvido com a questão da medida de proteção e fazer o filho sair de casa. Também já acompanhei casos assim. Não faça nenhum tipo de doação. Se você fizer doação, faça com a cláusula de usufruto. Ou seja, enquanto você for vivo, aquele imóvel tem que ser, por isso que eu uso fruto, né? Eu posso usar ou fruir. Então, ou eu moro na casa, ou a casa ficou muito grande, ou ficou muito inseguro para eu morar, eu posso, idoso, eu, Ariane, de 70 anos, doei a minha casa para minha filha Priscila. Só que eu botei lá a cláusula de usufruto. Aquela casa para mim ficou muito insegura, então eu vou alugar a casa e eu vou usar do valor do aluguel da casa, não a Priscila. Sou eu, porque eu tenho usufruto. Até eu morrer, eu cuido da casa, eu moro na casa ou eu alugo a casa. Eu não posso é vender a casa e nem doar a casa. É o que eu não posso fazer. Então, se for para fazer assim, faça com a cláusula de usufruto. Por quê? Eles sempre gostam dessa minha piada, é uma pena que ninguém tá vendo, né? Porque tem a nora. Você conhece a nora? Nem sempre é a nora, né, gente? Às vezes é o genro, é o neto, mas tem a nora. Então, assim, você doou o seu imóvel para um filho que é casado com uma moça. Ele se separa. Aí ele vai ter um segundo casamento. Aí vem a nora, a segunda nora. Aquela que não estava na relação quando a casa foi doada, que não estava no acordo que foi feito de cavalheiros. E aí ela começa a querer, porque quem casa quer casa, e aquela casa é do marido dela. Então, ela que se é do marido dela, é dela também. Então, começam os conflitos familiares. E se você não tem a garantia da cláusula de usufruto, você pode ser convidado a se retirar e não ter onde morar. Ai, Ariane, eu posso vender a minha casa? Eu tenho 78 anos, posso vender a minha casa? Pode. Não precisa da autorização de ninguém. A autorização precisa se for vender para um dos filhos. Quando vende para um dos herdeiros, o outro herdeiro tem que aprovar essa venda. De resto, você pode vender para quem você quiser. A casa é tua, o dinheiro é teu. Não tem que dar metade para ninguém. A casa é tua. Então, quando a gente fala de moradia, tem sempre essa questão aí que vem e que quanto idoso acaba na rua, sem ter onde morar, morando de favor, como disse essa senhora, porque fez a herança em vida. Olha, sério, todo mês no CAT vinha essa pergunta, todo mês eu falava a mesma coisa, e mesmo assim vinha a mesma pessoa de vez em quando vinha. Ah, mas é que eu estava pensando aqui que meu filho disse que se eu vender, eu não posso vender porque ele tem direito à herança. Que direito à herança? Tem direito à herança se a pessoa morrer e deixar alguma coisa, né? É isso, é isso. Ariane, eu anotei várias coisas aqui, porque até a ideia é a gente tentar sistematizar algumas coisas num flyer, num cartaz, para eles fixarem, sabe, esse conhecimento. E assim, né, a gente falou, você falou desde violência, moradia, transporte, saúde, da própria questão da pandemia, né, do atendimento, de aposentadoria, de herança, de assistência social, né, de onde buscar ajuda, polícia, delegacia. Então, assim, a gente tem aqui um apanhado riquíssimo, né, para tratar desse tema de direitos da pessoa idosa. Eu aprendi muito, te agradeço por isso, e espero que os idosos também tenham aproveitado. Quem não pôde assistir ao vivo vai poder assistir depois, e a gente espera fazer essa síntese também para deixar registrado para eles e até para a gente também, para a gente. Ah, peraí, a Ariane falou sobre isso, né? Ah, tá aqui. Mas Então. depois me chama que eu tenho material já bastante encaminhado e passo para vocês. Ai, ótimo, muito obrigada. E assim, te agradecer mesmo pelo tempo, pela dedicação em falar sobre cada pergunta que eles mandaram, né? Então, muita atenção mesmo, muito carinho. A gente vê a paixão na sua fala, né, de estar tratando desse tema, e isso só engrandece ainda mais, né? Eu tenho certeza que eles vão aproveitar muito, como já aproveitavam as suas palestras presenciais lá no CAT. Quando você falou ali sobre atendimento, sobre
esse cuidado, né, essa prudência no retorno presencial. Na verdade, o CAT, ele estava atendendo mais de 1.000 idosos, né? Então, assim, é uma circulação de pessoas que estão em um grupo de risco muito grande, né? Não só concentradas em 200, 300, mas circulando todos os dias por aquele equipamento, né? Então, realmente são questões muito complexas que precisam de muito cuidado, de muita atenção. E você traz aí aspectos que eles podem sim, né, tá questionando, situações específicas. Essa situação dos bancos é uma que realmente faz muito sentido, né? Porque quem tem mais dificuldade hoje de estar acessando um caixa eletrônico sozinho, né, que precisa de mais tempo, é justamente essa pessoa que está sofrendo com mais dificuldade nessa limitação de tempo, né? Então, assim, só te agradecer novamente. Parabenizar por toda a fala, nos colocar à disposição também. Esperamos que a gente possa continuar em contato, né, fortalecendo essa parceria. E enquanto continuarmos na modalidade online, vamos também estar aqui fazendo todo o possível para que eles continuem, né, recebendo, né, essa riqueza de informações e que possam ajudá-los efetivamente, né? Então... Eu estou sempre à disposição, eu sou uma entusiasta do CAT, de verdade, acho que deveriam ter muito mais no município, vários espalhados, mas acho que a gente tem, é uma pérola. Eu atendo vários municípios e não encontro, são raros, são os municípios que têm algum tipo de serviço de convivência dessa forma. A gente ainda não está falando de centro-dia, né? A gente está falando de convivência, então acho que é muito importante. Deixar um abraço para cada um dos meus queridos. Tem uma turma aí que eu encontrava toda semana e encontrava no Giasse e ficava batendo papo. Adorava os encontros no Giasse. E espero que realmente a gente consiga retomar isso de alguma forma. Fico à disposição, se quiser fazer mais 2, 3, 4 mil, a gente vai se adequando e vai trazendo informação para eles. E pedir que eles tenham paciência. Eu acredito que o atendimento presencial, como a gente estava acostumado, para todos os serviços, ele só vai acontecer no ano que vem. A partir de janeiro, fevereiro de 2022, até lá a gente ainda está na inconsistência, não aumentaram o número de óbitos, estão diminuindo, graças a Deus, mas o número de contágio, às vezes, ele oscila, então a gente tem que tomar cuidado, né? Sim, e até A só saudade, para a fechar essa saudade é grande, questão, mas a vida tem mais peso ainda, né? com certeza. E assim, Ariane, como tu colocas, né, o CAT, ele é um programa municipal, né? Então, você não encontra em outros municípios, que ele é uma característica muito específica de São José, a forma até como ele é conduzido, né? Mas, inclusive, o CAT, o CAT não, a Prefeitura de São José desenvolve, por meio da Secretaria de Assistência Social, um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos, que a gente fala que são tipificados, né, que atendem a pré-requisitos que são estabelecidos pela Política Nacional de Assistência Social. Então, acho que é importante falar isso também, porque tem muito idoso em situação de vulnerabilidade social, em situações específicas que se enquadram nessa tipificação da Política Nacional de Assistência Social, que compõem esse serviço de convivência, né? Então, existe, para além do CAT, que costuma ter mais visibilidade pela sua estrutura, pela seu histórico no município, enfim, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, ele também existe em São José e ele está à disposição também dos idosos que se enquadram para estar nesse serviço, né? Então, é mais uma coisa que tem que ficar evidente para os idosos do nosso município, né? Então, assim, temos um comentário aqui muito bom, muito obrigada. Cheguei atrasada, mas se ficar disponível, eu vou assistir completa. Vai ficar, Bernadette. Volta depois para assistir desde o começo, que eu falei bem lindo. Vou compartilhar com eles aqui também no WhatsApp, para eles poderem assistirem de forma completa. Alguns estavam com dificuldade para acessar, conseguiram entrar, saíram, oscilaram. Sim, mas sim. É isso, é como você falou, né? Nem todo mundo vai se dar bem com tecnologia. Eu não sou a melhor pessoa para tecnologia também, estou todo dia aprendendo. E a gente vai, né, vivendo um dia de cada vez, se adequando aí às possibilidades desse mundo, né? Com certeza. Muito obrigada, Ariane. Obrigada também, eu fico à disposição. Sempre que precisar e eu puder colaborar, eu colaboro, sempre. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.